Então eu lembro que no próximo sábado nós teremos a jornada de casais. A inscrição pode ser feita no formulário que está disponível no site missatridentina.embrasilia.org. Lembramos também que a crisma, para aqueles que fizeram o catecismo e foram devidamente aprovados, a crisma será no dia 2 de fevereiro, na festa de purificação de Nossa Senhora, às 19h30. Caros católicos, o segundo domingo depois da Epifania, o Evangelho das bodas de Caná, é sempre ocasião para tratar do sacramento do matrimônio, de tratar da vida familiar. Gostaríamos hoje de voltar um pouco aos fundamentos de um casamento, ainda na sua preparação, o namoro e o noivado, para enfim chegarmos à vida matrimonial propriamente dita. Lembramos que fizemos 2 sermões entre o final de outubro e o início de novembro, precisamente sobre a vida familiar, com coisas muito simples, mas bastante práticas e muito úteis para a vida familiar. Recomendamos então que procurem ouvir novamente esse sermão ou que o ouçam se não o fizeram. Com efeito, caros católicos, quando falamos de namoro e de noivado, muita coisa parece sempre girar em torno da questão da castidade. Efetivamente, é um ponto bastante importante, porque os pecados contra a castidade, ou seja, os pecados contra a pureza, contra o 6º mandamento, são pecados que assentam bases péssimas para o casamento vindouro. Evidentemente, os pecados contra a castidade são ruins, em primeiro lugar, porque são uma ofensa a Deus. Isso é sempre o mais grave num pecado. Deus é ofendido, o Deus de infinita bondade, o Deus de infinito amor para conosco, o Deus que tudo fez e tudo faz a cada instante para que nos salvamos. Ele é ofendido pelo pecado. Junto com essa ofensa grave a Deus pelo pecado de impureza, perde-se a amizade dele e a pessoa passa então a merecer a condenação eterna no inferno. Isso por si só é mais do que suficiente para manter namorados e noivos na máxima vigilância contra qualquer falta em relação à castidade. Porém, além da ofensa a Deus, do prejuízo para a própria alma e para a alma do namorado ou do noivo, há um prejuízo para o próprio namoro e para o possível futuro matrimônio. Esses pecados lançam raízes cada vez mais profundas de um amor egoísta, passional, muito distante do que deve ser o amor conjugal, que é um amor de amizade, de sacrifício, de negação de si mesmo. De modo semelhante, já dentro do matrimônio, os pecados contra a castidade, com o cônjuge ou sem ele, levam também a esse amor passional, egoísta, que vão gerar brigas sem fim. E ainda os pecados contra a castidade falseiam o juízo que os namorados e noivos devem fazer, juízo que deve considerar as qualidades e defeitos dos dois para ver se têm condições de viver realmente um ao lado do outro o resto da vida, para que possam servir melhor a Deus, enfrentando cruzes e provações unidos a nosso Senhor. Os pecados contra a castidade impedem um bom juízo da razão e faz-se um juízo levado pelas paixões. Esses pecados são um péssimo preditor para o casamento. Com esses pecados acumulados no noivado e no namoro, o casamento será fundado em areia movediça, será fundado no egoísmo e estará plantada a semente das brigas, das discórdias, da confusão, do triunfo da vontade própria. Levados pelo ímpeto do amor passional, namorados e noivos acreditam que isso vai superar tudo e que vão se entender. Ilusão. Por isso, recomendamos sempre aos namorados e noivos a máxima prudência, a máxima cautela,
nas palavras, nas demonstrações de afeto, o máximo cuidado para não ficarem sozinhos ou em companhias duvidosas, em ambientes duvidosos, que jamais se encontrem em situação em que dependam simplesmente das próprias forças para não cair. Por isso não devem, por exemplo, andar sozinhos num carro, não devem passar de dar a mão e com discrição, devem estar sempre em companhia em ambiente que os impeça de pecar. É preciso ter bastante clareza que o corpo de um homem só pertence a uma mulher com um casamento e que o corpo de uma mulher só pertence ao homem com um casamento. Antes disso, nem namorado, nem noivo tem nenhum direito sobre o corpo um do outro. Consequentemente, não cabem atos que demonstrem de algum modo esse pertencimento, não cabem atos que são de alguma forma preparatórios a esse pertencimento. Bem, como dissemos, muitas vezes a coisa se restringe à castidade e muita atenção é dada a ela, o que é necessário, sobretudo na sociedade em que vivemos, mas não é apenas isso, caros católicos. Lembremos-nos de que o namoro é um tempo de preparação para o casamento, um tempo no qual se conhece a alma um do outro, com suas qualidades e com seus defeitos, para ver se será bom para a vida eterna viver o resto da vida com essa pessoa. Para isso serve o namoro, para conhecer a alma do outro, para ver se é bom para a vida eterna passar o resto da vida com essa outra pessoa, sem precipitações, por ter medo de passar o resto da vida eventualmente sozinho, antes só do que mal acompanhado, se por acaso não se encontrar uma boa companhia por uma série de circunstâncias que Deus pode permitir. Assim, para começar a namorar é preciso levar em conta 4 aspectos muito relevantes: a estima, a simpatia, a confiança e uma mesma concepção católica de vida. Nós vamos tratar aqui do tempo de namoro e da maturidade suficiente para começá-lo, nem do mínimo de condições materiais necessárias para começar um namoro. Muitos se esquivam e vão dando justificativas na própria cabeça para encurtar, ou melhor, para desviar dessas condições práticas e que são imensamente relevantes, enganando-se a si mesmo. Mas trataremos aqui desses 4 aspectos mais importantes: a estima, a simpatia, a confiança e uma mesma concepção católica de vida. São 4 aspectos que devem existir antes mesmo de começar o namoro em germe e que em um namoro promissor vão se desenvolvendo, se aprofundando cada vez mais e que no matrimônio devem continuar ainda a se desenvolver até encontrar uma perfeição e uma perfeição cada vez maior. E chegaremos lá. Expliquemos então muito brevemente cada um desses 4 pontos. A estima é o apreço pelo outro, um apreço que deve se basear não tanto nas qualidades físicas, na aparência tão passageira, mas uma estima que deve se basear sobretudo nas virtudes que o outro possui. A estima, para que se considere namorar alguém, deve ser uma estima, um apreço pelas qualidades reais da pessoa, sem ilusões, sem criar qualidades com a imaginação, sem criar expectativas de um grande desenvolvimento futuro de virtudes, enquanto a pessoa aqui agora está bem longe dessas virtudes. Não, essa estima deve ser baseada nas virtudes da pessoa consideradas aqui e agora. Isso antes de começar um namoro. É claro também que a pessoa deve reconhecer todos os defeitos, ou pelo menos reconhecer os defeitos do outro nesse momento e considerar se está disposta a suportá-los e se está disposta a ajudar o outro a melhorar nesses defeitos, mas reconhecendo também a própria fraqueza. Eu sou realmente capaz de suportar esses defeitos ou não? Antes do namoro é o momento de se fazer essa pergunta e durante o namoro, conhecendo cada vez mais a alma do outro, com qualidades e defeitos, é o momento de se fazer essa pergunta várias vezes.
de respondê-la com toda honestidade e sinceridade diante de Deus. Depois do casamento, já não há mais pergunta possível quanto a isso, simplesmente será necessário suportar o defeito do outro com uma vontade completamente conforme à de Deus, procurando ajudar sinceramente o cônjuge, santificando-se com esses mesmos defeitos. Em um namoro em que as coisas vão bem, essa estima vai crescendo, mas sempre essa estima real. E junto com ela tende a vir um sentimento pela pessoa, porém esse sentimento jamais deve tomar a dianteira e obscurecer um juízo reto que deve ser feito da situação. Então, em primeiro lugar, a estima, o apreço fundado pelos outros, conhecendo suas virtudes e seus defeitos. O segundo aspecto, antes mesmo de se começar a namorar, é que se tenha simpatia pela pessoa. Quer dizer que se considere verdadeiramente a companhia daquela pessoa algo agradável, que se queira estar ao lado dela, porque aquela companhia realmente lhe faz bem, porque realmente ajuda a levar, ou realmente ajuda a viver uma vida melhor e leva a querer servir a Deus melhor. E ao longo do namoro, essa simpatia deve crescer, se desenvolver, ou seja, os namorados e noivos devem realmente encontrar agradável e cada vez mais agradável a presença do outro. Não num plano primeiramente sentimental, mas num plano de fazer bem, naturalmente e sobrenaturalmente. Se ao longo do namoro, conhecendo-se melhor qualidades e defeitos, essa simpatia vai diminuindo, tem-se aí um sinal de alerta. Não estamos falando aqui de uma paixonite, do coração bater mais forte, de ficar pensando o tempo inteiro na pessoa, desejando que ela estivesse presente o tempo todo. Não se trata disso, mas desse reconhecimento de que é bom estar com a pessoa, de que a presença dela realmente ajuda para viver melhor nas coisas cotidianas, no trato com o próximo, no cumprimento dos deveres de Estado e na união com Deus. Terceiro aspecto que devemos considerar ainda antes do namoro, é pelo menos um princípio de confiança. Ou seja, mesmo antes de namorar, é preciso considerar se a pessoa é confiável. Será que ela dá mostras de que poderei me apoiar nela inteiramente nas minhas dificuldades, também nas minhas alegrias? Será que essa pessoa parece disposta a tomar a minha vida como se fosse a vida dela? Estou disposto a tomar a vida dela como se fosse a minha? Durante o namoro é preciso ver se efetivamente essa confiança mútua vai crescendo pouco a pouco e cada vez mais para que seja uma confiança total durante o casamento. Confiança que não é só com relação à fidelidade, não é só com relação a falar a verdade, mas é uma confiança de realmente ser um para o outro uma fortaleza, um apoio sólido para a vida da graça sobretudo. Se essa confiança vai aos poucos diminuindo no tempo do namoro, se ela vai encontrando obstáculos, resistência, falta de generosidade de uma parte ou de outra, é preciso mais uma vez ligar o sinal de alerta. O último aspecto é a união na concepção católica da vida. Ponto importantíssimo. Infelizmente hoje, quando alguém diz ser católico, isso significa pouca coisa, quase nada. Não sabemos o que a pessoa realmente pensa quando hoje ela diz que é católica. Isso pode significar absolutamente nada. Não sabemos se a pessoa frequenta os sacramentos, se ela realmente acredita que fora da igreja não há salvação, se ela acredita na Santíssima Trindade, em Nosso Senhor como único Salvador, se vê também como necessária, por vontade divina, a devoção à Nossa Senhora, se ela frequenta os sacramentos. Não sabemos o que ela pensa quanto à geração dos filhos no casamento ou quanto à indissolubilidade do matrimônio. Portanto, não basta que alguém diga que é católico para que consideremos que haja essa união na concepção católica de vida. Nem basta que a pessoa frequente o mesmo apostolado. É preciso ver a profundidade dessas convicções e que essa profundidade esteja
mais ou menos no mesmo nível. E essa união deve ser também com relação ao espírito de sacrifício, ao espírito de pobreza, ao espírito de obediência, quanto à castidade, quanto à seriedade no cumprimento dos deveres de Estado, quanto à consciência bem formada, quanto ao comprometimento de viver como católico no dia a dia, por exemplo. Essa união no espírito verdadeiramente católico deve crescer cada vez mais ao longo do namoro e deve haver uma ajuda mútua para que cresça cada vez mais. Ora, caros católicos, esses 4 aspectos de que acabamos de falar, estima, simpatia, confiança, união na concepção católica da vida, são algo que deve existir também no casamento. E não só tudo isso deve existir no casamento, como deve ser muito mais perfeito do que no namoro, no noivado. No casamento, esses aspectos não são dados, eles têm que ser também buscados, aprofundados e solidificados cada vez mais, desde o primeiro dia. E se não fizeram até agora, que comecem de fato hoje esse esforço. Se o marido e a esposa não estiverem atentos a isso, esses aspectos começam a fazer água. E junto com eles, começa a fazer água o próprio casamento, a própria vida familiar, ficando cada vez mais distante daquele vinho agradabilíssimo das bodas de Caná. Existem 2 diferenças nesses 4 aspectos quando já são marido e mulher, ou seja, quando já estão casados. A primeira diferença é que já não se trata de fazer uma análise para ver se é bom passar o resto da vida um com o outro. Isso já era. Agora é preciso passar o resto da vida um com o outro, e a estima, a simpatia, a confiança, a união de vida católica podem se perder e muitas vezes se perdem com o passar do tempo no casamento. Então já não se trata de fazer uma análise, mas de viver e de se esforçar com a graça de Deus para viver bem esses 4 aspectos. A segunda diferença é que os cônjuges têm no casamento uma ajuda preciosa de Deus, em virtude do sacramento do matrimônio. Mas é preciso pedir essa ajuda e ser fiel a ela. Os cônjuges precisam então fazer um esforço e pedir a Deus a graça de continuar estimando o outro, não vendo apenas os aspectos negativos, não vendo apenas os defeitos, que no casamento se multiplicam e se intensificam, porque a convivência é muito mais constante e intensa. Os cônjuges têm que ver as qualidades, as virtudes do outro também. E mesmo nos defeitos, guardar a estima, o apreço, o amor, que faz buscar o bem verdadeiro do outro, que é a virtude nessa vida para alcançar a vida eterna. Guardar a estima, fazer que ela cresça, não é algo automático, não é fácil, é preciso um esforço. Muitos, com o tempo, abandonam esse esforço e passam a ter uma grande desconsideração pelo marido ou pela esposa em razão do peso dos defeitos e dos vícios do outro. Só conseguem enxergar os defeitos, os problemas e o que está errado. No namoro e no noivado, tomado pela paixão, elogiava e minimizava os defeitos, até sorria com eles. Agora, só vê os defeitos e lhes dá um peso desproporcional que destrói tudo. Não se deixem levar por isso, caros esposos. Mantenham a estima um pelo outro e nos momentos de maior dificuldade é preciso recorrer mais a Deus para manter essa estima e poder ajudar. Na verdade, esse é um momento muito importante para poder ajudar e crescer na virtude, para que cresçam na estima mútua, nessa mútua ajuda. O mesmo podemos dizer, caros católicos, da simpatia, que é o fato de gostar, de estar ao lado do outro, na presença do outro, conversando com o outro e desejando essa companhia de maneira ordenada. Quantas vezes temos casais para os quais estar em casa ou ter que estar com o marido ou com a esposa vai se tornando um fardo, um peso.
E isso acontece porque muitas vezes os dois não trabalham para que o lar seja realmente um ambiente agradável, de paz e de mútua cooperação para a vida cotidiana e assim para o céu. Vemos muitos que fogem da convivência, das conversas com o marido, com a mulher, sob o pretexto do trabalho, sob o pretexto de cuidar dos filhos até, como se esse cuidado impedisse perpetuamente a companhia entre os cônjuges com as boas conversas. Nos cansaços, nas penas, nos fracassos, também nos sucessos, é preciso estar com o outro, compartilhar com o outro sem se fechar como ostra e evitando que tudo se torne um peso. Não é automático na vida de casado que essa simpatia perdure ao longo do tempo. Aqui também é preciso esforço e oração para que marido e esposa continuem a dar o devido valor à companhia do outro. E é preciso que isso não se perca ao longo do tempo, mas que vá crescendo cada vez mais. Que cada vez mais, de maneira cada vez mais pura, gostem da companhia do outro, que a companhia do outro ajude realmente para viver melhor, com bons conselhos, boas conversas, com bom ânimo, com bom espírito. É preciso que o casal reze pedindo isso. Claro, haverá momentos mais difíceis em que um fez algo errado, problemático com o outro, mas é preciso vencer isso da maneira correta, na caridade, na oração. E chegamos, caros católicos, à confiança, que, como dissemos, mais do que a fidelidade e a sinceridade, tão necessárias, é o fato de um ser apoio firme e sólido para o outro, é o fato de um tomar a vida do outro como se fosse a sua própria, com os seus problemas e com as suas alegrias. E essa confiança nas inúmeras minúcias do dia a dia, nos inúmeros erros, falhas, imprecisões que cada um comete ao longo do dia, pode também ir sendo minada dentro do matrimônio. E cada um passa a viver cada vez mais a sua própria vida. Estão ali os cônjuges o tempo inteiro, um ao lado do outro, às vezes até se compartilham muitas coisas, mas de fato a vida de um não é a vida do outro, e não tomam para si realmente a vida do outro. Vão se tornando cada vez mais pessoas independentes, cada vez mais com um querer próprio, em vez de progredirem na amizade matrimonial, que leva a um só querer naquilo que tem relevância e mesmo nas coisas menores, com cada um querendo fazer o que o outro quer para agradar. E essa confiança também não é automática ao longo do casamento. Ela deve ser mantida e aprofundada com obras, com oração, com as ações do dia a dia, agindo como uma verdadeira sociedade, a mais íntima sociedade que existe, que é a sociedade familiar, agindo como um só corpo, efetivamente. E essa confiança mútua é uma grande ajuda que Deus dá aos casados. Ela deve ser cultivada. Haverá momentos em que ela sofrerá alguns abalos, é preciso repará-los logo, de ambas as partes. Uma das coisas mais belas, caros católicos, é ver um casal de idosos em que claramente um é o apoio do outro para a vida, sobretudo para a vida celeste. Finalmente, chegamos na concepção católica da vida. Essa daqui também pode ir diminuindo e se perdendo ao longo da vida matrimonial, no turbilhão da vida, da agitação, no turbilhão dos trabalhos, no turbilhão da agitação da própria vida familiar, com seus deveres e afazeres, com os filhos e com as suas dificuldades. E em vez de ver a mão de Deus, os cônjuges vão vendo cada vez mais a vontade própria contrariada e vão murmurando, reclamando, questionando Deus, perdendo o espírito católico, perdendo a oração, perdendo o fervor da vontade de servir a Deus e brigando entre eles. Se o sentido católico da vida for diminuindo na vida matrimonial, temos aí um grande risco para todo o resto. Um risco grande para a estima, para a simpatia, para a confiança e para a vida eterna. É preciso então que os cônjuges conversem sobre a vida católica.
nos seus mais variados aspectos, sobre a liturgia, sobre as festas litúrgicas, sobre a vida sacramental, sem se tornar diretor espiritual um do outro, mas falando do valor da Eucaristia, da missa, da vida de oração, incentivando um ao outro na vida de devoção, com bons conselhos, devem se esforçar para ter individualmente e familiarmente vida de oração. Devem falar sobre educação dos filhos, como encarar as coisas da vida com o espírito realmente católico e assim por diante, unidos em Cristo. Essa união em nosso Senhor Jesus Cristo é o sustento da união entre os dois. Sem ela, tudo vai desmoronar. Essa união tem que ser aprofundada ao longo do casamento, e isso também não é automático, caros católicos. Não é garantido se não há oração, se não há esforço grande apoiado na graça para praticar no dia a dia as virtudes da paciência, da caridade fraterna, da mansidão, da doçura, da condescendência, da humildade, se não há o esforço para viver bem a graça dada no matrimônio e as graças que Deus dá por causa do matrimônio. A fim de manter essa união em Cristo e aprofundá-la cada vez mais, é preciso realmente, reiteramos, a vida de oração, meditar as verdades eternas, meditar sobre a providência e como ela faz todas as coisas muito bem. Meditar na vida familiar, no que pode melhorar da própria parte. Isso é que leva a uma família feliz. Um casal que mantém a estima mútua, que mantém a simpatia, que mantém a confiança e que mantém a união em Cristo, é um casal feliz aqui na terra, em meio desse vale de lágrimas, e será feliz vendo a Deus face a face. Todo casal católico deve ser assim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.